Galera, matéria da Folha sobre o avanço das bets, também de outras coisas, tipo o jogo do tigrinho, nas igrejas evangélicas e como isso está preocupando os pastores. A Folha fez toda essa matéria aqui, que eu achei muito interessante, mas alguns números me surpreenderam, tá? Porque tá falando da penetração dessas bets, do vício do jogo e coisa do tipo, entre os evangélicos brasileiros. Falou que a coisa está sendo criticada agora por pastores, inclusive da Universal, fala aqui do Malafaia também, do jogo do Tigrinho e tal, mas o que me impressionou foi isso daqui. Dentro desse bloco cristão, 29% disseram já ter feito uma aposta virtual. Na média geral, são 24%. No bloco, ele está falando dos evangélicos aqui, tá? Entre católicos, o índice cai para 22%. O grau de endividamento também é maior entre evangélicos, 21 ante 16%. Da amostra total e 12 do catolicismo. Essa epidemia que a gente está vivendo de vício em bet, coisa do tipo, está afetando de forma desproporcional os evangélicos. O que é uma coisa que parece contraintuitiva, porque você esperaria que fosse um público que fizesse menos disso. Por quê? É um público que critica o jogo, né? Eles não é contra a regra de fé você apostar o seu dinheiro. Mas parece que está afetando mais eles do que outros grupos religiosos, mais que os católicos, né? Mais que a média geral da população. E fica a grande questão, né? Porque aqui nessa matéria eles até citam grupos dentro de igreja agora feitos para ajudar essas pessoas, tá? Tem grupo agora, um que funciona com uns 12 passos do AA, se eu não me engano, para tentar ajudar porque as pessoas estão endividadas. Tem gente que falando que perdeu 50 mil, começou com um jogo de 50 e tal. Tem o caso aqui de um rapaz que ele foi levar a namorada para jantar, ele tinha só R$90, o jantar custou mais de 90, aí ele foi pro banheiro e apostou rapidamente os 90 na esperança de ganhar mais dinheiro, perdeu todos os 90, e aí a família ligou para a família para socorrer. Então assim, existe muito disso, mas a coisa que me chamou a atenção também, tem um pastor falando sobre compulsão e coisa do tipo, mas aí tem a parte para mim que o contra-intuitivo passa a ser intuitivo, que é o seguinte, que tem muito da mensagem, principalmente na teologia da prosperidade, de que Deus vai dar um atalho para a galera ter dinheiro. O que parece que as bets são usando, que Deus faz prosperar, que controla todas as coisas e honra quem é fiel com riquezas. Então eu jogo, se Deus quiser me abençoar, que ele vai ser um canal para Deus fazer um milagre na minha vida. Exatamente. As empresas de apostas estão usando isso. Tem até o mote, profetizou, jogou, sacou. Que tipo assim, tá nesse negócio, principalmente você tem essa coisa, essa teologia declaratória, né? Que Deus vai me dar, aí você vai jogar e como se fosse, a coisa fosse manifestar na realidade. É o tipo uma versão do segredo, só que gospel. E as pessoas usam disso. E parece que essas empresas estão usando disso também. E essas pessoas estão perdendo dinheiro por conta disso. E isso vai ao encontro de outra notícia que eu vi nessa semana também, que saiu, que é essa prisão do tal do coach das bitcoins. Que ele é suspeito. Tá? Obviamente eu vou usar a palavra suspeito aqui porque o negócio não está julgado ainda. Ele é suspeito de desviar 250 milhões. 60 milhões. 260 milhões e ele foi preso numa operação da Polícia Federal. E é um cara que... um cara consegue 260 milhões? Não, ele, segundo a matéria, segundo a acusação, ele prometia retornos de até 10% por mês e tal pra galera, mas ele usava o discurso evangélico. Eles colocavam como coach evangélico. Estou te dando a oportunidade de entrar comigo nessa logo no início. Vai perder essa chance também. E ele lidava com cripto. E aí que a coisa passou a fazer sentido pra mim, né? Como que isso se encaixa nessa coisa da teologia da prosperidade, da expectativa de que é sinal de bênção divina o fato de que você vai se enriquecer. Deus compensa o fiel com riqueza. E riqueza, tipo assim, é dado por Deus, né? Então, em teoria, é tipo assim, vem pra você, se manifesta. E eu achei isso muito curioso porque aí essa coisa fez sentido pra mim. Por que que esse número é maior entre os evangélicos? Apesar deles condenarem o jogo, né? Evangélico não pode participar de jogo de azar até onde eu sei. Apesar disso ser criticado e ser condenado, você tem esse negócio que pode ter um caminho aí pra Deus te abençoar com riqueza. Deus abençoa com riqueza. É a tal da teologia da prosperidade, né? A galera fala, dá dízimo na igreja, dá oferta e coisa do tipo, que Deus faz isso aqui, que Deus vai te compensar com riqueza. É até um dos grandes apelos de várias denominações evangélicas é isso, porque ela consegue conversar com essa carência do indivíduo, que normalmente é uma carência material de fato, não é uma coisa da cabeça da pessoa, a pessoa tem dificuldade financeira e coisa do tipo, vem de pobreza e tal, ela consegue conversar porque fala que Deus pode melhorar a condição financeira dessa pessoa, pode abençoar. Quando eu falo Deus vai te abençoar, quando você aqui normalmente fala de bens materiais. E aí você tem
essas bets que podem ser, entre aspas, o caminho de Deus para você ser abençoado. E que, na verdade, não. Tudo que essa matéria traz aqui é pessoas que ficaram viciadas, né? Aqui eles falam de um casal, né? De casal de pessoas que ficaram viciados e tal, que são fiéis a renascer em Cristo. Parece que ela chegou a perder 50 mil, a gente que teve que... Não, teve gente aqui que perdeu apartamento, que foi tirado para pagar dívida. Tem umas coisas assim absurdas mesmo, sabe? Mas eu achei isso bem curioso de ser isso com os evangélicos. E obviamente agora os pastores estão se atentando para isso também e criticando. Mas eu vi uma crítica aqui, um dos fiéis falando que as igrejas não estão preparadas aparentemente para isso, porque você vai falar com o pastor, a única coisa que o pastor faz é te mandar orar para Deus te livrar dessa coisa. E na verdade vira um vício. Tem que ser tratados com acompanhamento e coisas do tipo, com um profissional especializado, como qualquer outro vício. Então, assim, eu achei curioso isso. Não era uma coisa que eu anteciparia. Eu anteciparia que na verdade, isso fosse menor entre o público evangélico, essa propensão ao jogo. Mas agora que eles começam a falar, que explicam toda essa coisa da teologia, da mensagem, da recompensa imediata por Deus, passou a fazer sentido pra mim. Pra mim, meio que eu esperava já. Os caras passam décadas moldando o pensamento das pessoas pra adorar o Deus Mamon. Quem lê a Bíblia sabe disso. Não tem lá? Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. As igrejas evangélicas, neopentecostais, agora já é uma onda, já chegou até nas tradicionais. Existe um pensamento religioso, teológico, de teologia da prosperidade, que ama o dinheiro. Quando você ama o dinheiro... E você faz tudo, você se sacrifica para quê? Não é para agradar a Deus, gente. Se você traz aqui para Deus te dar dinheiro, Deus virou um canal para que você alcance seu Deus, que é o dinheiro. Porque a Bíblia, ela tem alguns princípios com relação a sustento. Vamos pensar, por exemplo, quando Jesus fala dos passarinhos. O discípulo está lá conversando com Jesus e Jesus fala assim, olhe para os passarinhos do céu. Eles não plantam, nem colhem, contudo... Deus lhes dá o sustento. Que Jesus está falando o seguinte, nós vamos prover para vocês. Deus, nós, Espírito Santo, vamos prover para você o seu sustento. Não é para você andar ansioso com as coisas do mundo. Você vai confiar em Deus, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará para o seu sustento. É isso. A Bíblia fala aqui que Deus cuida de você. Você não vai passar falta de nada. Ok, existe esse princípio lá. Só que isso é maximizado de uma forma que vira que o seu sustento, que aquilo que Deus vai cuidar de você, é te dar uma cobertura com frente para a praia, é te dar um iate, é te dar riquezas das nações, é você conquistar o mundo. Vira outra coisa. Vira um endeusamento do dinheiro. Vira você viver em função daquilo. Como eu tô falando isso? Porque eu participei disso. Eu fui membro disso. Eu vivi isso. O culto é estruturado para que o momento da coleta das ofertas seja o mais importante do culto. Você entra no louvor. É logo depois do louvor. Ele é o ápice do louvor, é o momento das ofertas. Porque você tá ali, você tem um momento de quebrantamento. Você ama a Deus, você ama Jesus. E as músicas vêm e falam que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você se quebranta e naquele momento que você ama e você tá no momento de amor. Agora chegou o momento de você demonstrar o seu amor. Dê tudo que você tem que você vai ganhar em dobro. Dê tudo que você tem que você vai ganhar o triplo. Você entra numa relação transacional com Deus, né? Exato. Então, pra mim, não é nada extraordinário que a pessoa faça essa ponte. E que ela pense, olha, eu vou apostar aqui e Deus vai me dar. E assim, eu tô falando isso, gente, com muita dor no coração, porque eu sou cristã. Só que eu venho de uma tradição, e olha só, família cristã, nasci na igreja, me batizei aos 8 anos de idade, me converti com consciência de que Jesus era meu Senhor aos 8 anos de idade. Mas eu fui vivendo a minha vida, né? E aí... Quando eu tava com 17 anos, eu conheci uma comunidade, e aí povo legal, gente boa, e eram mesmo, e continuam sendo meus amigos até hoje, mas a gente foi caminhar, precisamos de sinais e maravilhas. E caímos no meio neopentecostal. E eu tô falando isso com propriedade, eu vi esse movimento acontecer na igreja, não é de agora, entendeu? Eu vi isso nascendo e sendo enraizado. Então, pra mim, não é nada surpreendente que aquilo... que foi nascendo e sendo enraizado, ia combinar nisso, entendeu? Eu acho que isso precisa ser conversado nas igrejas evangélicas e o pastor não pode começar só com ora para Deus tirar isso da sua vida. O que as igrejas evangélicas deviam estar se engajando agora é em ter uma legislação que proíba os jogos. Lembra que essa era a posição das igrejas evangélicas? Lembra dessa época, né, que eles eram contra publicamente? Como que você resolve o problema? Proibindo. Não, vai ter jogo enquanto a galera vai continuar jogando ilegalmente? Vai, mas no número atual, não. Não, e olha a pressão política que essas igrejas, esses pastores têm condição de fazer, ué. Olha a pressão política, eles fazem, inclusive. Todos os políticos estão
Estão batendo Estão cartão promovido lá, ué. lá. O Lula do dia fez Dia do Pastor, que é Dia da Música Gospel dele. Quantas datas comemorativas ele pode Então, entregar assim, ainda? se quiser de fato mudar essa realidade, consegue. Agora, cadê a prática? Não é só dar entrevista, entendeu? E não é falar, vamos orar por você. Não é isso. Você tem poder político. Vai e faz alguma coisa, ué.